Pai do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Israel Góes, da Assembleia de Deus, Ministério Montese, aqui em Camusim, da Regional 4. Nós pertencemos à Convenção Confratesse, Convenção Fraternal de Ministros das Assembleias de Deus, que tem como presidente o grande homem de Deus, pastor Osiris Teixeira Pessoa. Nesse momento eu quero deixar uma reflexão para nossos amados irmãos, que se encontra no livro de Salmo, capítulo de número 55 e o verso 17, que diz desta maneira: de tarde e de manhã e ao meu dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém? Nesse momento eu quero falar um pouco sobre a oração. Porque muitas vezes nós falamos que a oração é a chave da vitória, e realmente é. Nós não vencemos sem oração. A oração e a palavra. O mesmo salmista que diz que orava, de manhã, a meio-dia e à tarde, no capítulo 1 do Salmo, no verso 2, ele diz que aqueles que temem a Deus meditam na sua palavra, na sua lei, de dia e de noite. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o verso 17, a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Nós sabemos que aproximadamente no original, Paulo está dizendo o seguinte: orai constantemente. Quem ora tem vitória. Muitas vezes nós fazemos campanha de oração, isso é muito bom, Deus é bíblico. A Bíblia diz que Pedro estava preso para ser julgado, condenado e ser morto. E a igreja reuniu, Deus enviou o seu anjo, tirou Pedro daquela situação, deu livramento. Então, quando nós oramos, alguma coisa acontece. A palavra do Senhor diz, o profeta Isaías diz que quando nós clamamos ao Senhor, Ele vai responder coisas grandes. Jesus incentivando o povo a orar, incentivando-nos a orar, ele diz, amados irmãos, lá em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, Jesus diz o seguinte, ele conta uma parábola de um certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas uma certa viúva, uma senhora, tinha uma causa na mão daquele juiz, só ele poderia resolver. Mas ele não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Mas aquela mulher ficou persistindo, insistindo, até que um dia ele resolveu a causa. O que é que Jesus está dizendo para nós? Que nós não podemos desistir de orar, de maneira nenhuma. Porque quando nós oramos, nós temos uma vida de comunhão com Deus. Quando nós oramos, nós contamos vitória. Apesar que as lutas vêm a dificuldade, mas todo homem e mulher de Deus que ora tem vitória. Jesus está dizendo no capítulo 6 de Mateus e no verso 6, que nós temos que ter aquele momento de oração com Deus, entrar no quarto secretamente, ninguém viu, ninguém sabe, só Ele, falar com Ele, e Ele vai atender a nossa oração. Quem falou isso foi o Mestre. Jesus, um certo dia no monte, estava orando, e aí ele foi orar, quando voltou, o discípulo estava tudo dormindo, ele disse: nenhuma hora vocês podereis orar comigo. Amados irmãos, o que está acontecendo nos últimos dias, nada mais, nada menos, é a mão de Deus. Deus permitiu que os crentes ficassem em casa, porque muitas vezes nós não tínhamos mais tempo de orar, era uma correria. Muitos crentes só oravam na igreja, só liam a Bíblia na igreja, mas hoje, nesse período, nós estamos passando essa pandemia, muitos estão orando, clamando a Deus. Mas uma coisa é certa, Deus vai dar vitória, porque nós estamos orando. Davi, quando ele diz aqui, amados irmãos, no capítulo 55, 17, que tarde e de manhã e meu dia orava ao Senhor. Por que de manhã? De manhã começa o dia. Então, no primeiro horário do dia que você levantar, agradeça a Deus pela noite e pelo dia que Deus está lhe permitindo. Meu dia, para nós, é o horário da refeição, horário que nós paramos a atividade, horário de se alimentar. Também nós precisamos alimentar a nossa alma. Então vamos orar meu dia também, tirar um momento de oração, entrar no nosso quarto, como disse lá em Mateus capítulo 6 e 6. Eu fui ensinado pelos meus pais desta maneira:
De manhã ninguém sai para o colégio, nem para trabalhar, para nada se antes não fizer oração na mesa. Café na mesa, todo mundo tinha que orar. Meio-dia, ninguém não se alimentava. Que a comida fosse uma comida escassa ou uma comida farta, nós tínhamos que orar do mesmo jeito, agradecendo a Deus. À tarde, chegando do colégio, do trabalho, nós também orávamos a Deus. E à noite que nós ia deitar, era ensinado, nosso pai perguntava, vocês já oraram? Nós orávamos. E isso virou um hábito. Não só um hábito, mas virou para nós aprendemos que isso é bom e é correto e é certo. Então, Davi está dizendo que orava pela manhã, orava à tarde e ao meio-dia. Então está mostrando aquilo que Paulo está dizendo, vida de oração. E quando Paulo diz que devemos orar lá em 1 Filipenses, capítulo, Tessalonicenses, aliás, no capítulo 5, no verso 17, que orai sem cessar, outra tradução quer dizer orai constantemente, nós não só temos que viver em campanha de oração, mas ter vida de oração. Quem tem vida de oração, vence. Que Deus te abençoe. Guarda esta palavra. Não esqueça, vamos orar. O nosso Brasil precisa das orações do povo de Deus. Vamos orar, porque quando nós oramos, alguma coisa acontece. Se eu fosse contar os testemunhos de bênção que eu recebi através da oração, o dia hoje era pouco. Mas guarde essa palavra. Ore de manhã, meio-dia e à tarde, porque Deus está ouvindo. Amém? Então todos os dias tem que orar de manhã, meio-dia e à tarde, como disse Davi. Amém? E aqueles que amam a Deus, que meditam na sua palavra de dia e de noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.